que na época frequentava uma religião, tinha se curado do câncer, e ela levou a minha mãe. E nessa religião, eu aprendi sobre gratidão. Essa pessoa me ensinou sobre gratidão. E ela ensinou porque conversando comigo, ela falou para mim, Beth, você tem que parar de olhar para tudo que não está dando certo, porque quanto mais você olha para tudo que não está dando certo, mais disso você cria. Agradece pela sua vida. E eu estava tão cega, tão cega, tão cega, que eu falei para ela, mas eu não tenho nada para agradecer. Nossa. Nada para agradecer. É difícil imaginar essa frase saindo da sua boca. Mas eu já falei. Pois é. Eu não tenho nada para agradecer. Porque naquela época, o meu pai tinha feito uma dívida gigantesca e impagável com a agiota. Não dava para pagar. Todo mundo disponível para o mercado de trabalho. Sua avó tinha falecido. Minha avó falecido. O meu avô estava com enfisema pulmonar. Meu avô fumava. Nossa, ele não parava de fumar, estava com enfisema pulmonar. Meu avô veio morar com a gente. A casa, assim, você entrava na cozinha da minha casa, você não conseguia abrir a cortina de fumaça, assim, que ele fumava o dia inteiro, para você poder enxergar meu avô. E não tinha como. Nossa. Não tinha como, não. Ele tinha que deixar ele fumar, ele emendava um cigarro no outro. Então, ele tava se suicidando pouco a pouco. Era muita coisa ruim acontecendo com a gente. E aí eu falei, eu não tenho nada para agradecer. Nada. O meu pai é ameaçado de morte pelo agiota. O agiota vai matar meu pai. Porque meu pai não tem como pagar. Nem que a gente volte a trabalhar tudo. Trabalhar um ano, a dívida é muito grande. A minha avó morreu. A minha mãe estava com depressão de cama. O meu avô tem enfisema pulmonar. O meu pai não tem dinheiro. Eu tenho que agradecer o quê? E a minha família está em pé de guerra ainda. A gente só não se matava. A única coisa boa é que a gente estava junto. Sim. Porque era muita briga. Todo dia. Pé de guerra mesmo. E aí ela falou, aí ela me fez acordar. Ela falou, Beth, é por isso que vocês estão passando por tudo isso. Vocês são ingratos, você é ingrata. Olha a sua vida. Você tem um teto para morar. Você não está morando debaixo da ponte, você tem um teto, você tem uma cama para dormir. Quando você deita, agradece o travesseiro, agradece o cobertor. Agradece que você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe, você está viva. Você já agradeceu porque você está viva? Eu falei assim, olha só, eu cheguei a pensar, não, eu preferia estar morta. Aliás, eu peço para Deus me levar, porque eu não vejo a hora de dar área desse planeta, porque eu não quero mais viver essa vida, eu não quero. Essa vida está muito pesada para mim, porque estava pesada. Mas aquilo, as palavras dela ficaram... Porque foi um choque ouvir isso. Porque eu queria ouvir, essa coitadinha mesmo, eu tenho dó de você mesmo. Porque não adianta passar a mão na cabeça de quem está sofrendo, assim. Você tem que mostrar para a pessoa como essa pessoa fez. Mostrar o caminho. Sim. E esse agradecer as coisas simples é um exercício que até para começar é muito difícil. Para a pessoa que não tem o hábito da gratidão, ela começar muito a enxergar... Difícil. Difícil. Eu mesma, Cris, não enxergava. Eu fazia da boca para fora. Eu comecei a fazer porque eu falei, puxa, se não é por acaso que ela falou isso para mim, eu vou pelo menos experimentar. Porque pelo menos eu sempre fui essa pessoa, eu sempre fui buscadora. Eu falei, tá, eu vou experimentar. Então eu acordava, aí eu agradecia que o sol tá lá, agradeço o sol. Mas era tudo da boca para fora. Agradeço porque a cama, agradeço o travesseiro, agradeço ter uma coberta. Aí o interessante é que eu comecei a perceber as coisas que eu não percebia. Aí, antes eu reclamava... Nossa, eu falo tanto isso nos stories, Beth. Eu falo, faça. Só começa. Começa a fazer. Eu falo assim, ó, escolhe 3 coisas. Isso. Acorde e agradece 3 coisas que você pensar. No começo é difícil achar as 3 coisas. É muito difícil. E daí eu só falo assim, tenta no dia seguinte acrescentar uma. Isso. Agradece aquelas 3 e mais uma que você conseguir. Vai aumentando uma por dia. Quando você vê, você já tá olhando tudo. Você agradece até por se atrasar. Quando você percebe, quando você faz isso, você muda o seu olhar Essa semana, da vida. A minha mãe e minha irmã estavam saindo pra resolver um negócio. E aí a minha irmã foi ligar o carro de manhã, tava faltando aquele combustível da frente, sabe? Que a gente esquece de botar, né? Aí ela, aí teve que sair e tal, não sei o que, enfim, se atrasaram. Resolveram desmarcar o compromisso, marcar pra outro dia. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, caramba, vocês foram, a gente se atrasou. Daí ela falou, mas vai saber do que Deus tava livrando a gente. Então, graças a Deus... Exatamente. Falei, cara, é isso, sabe? Quando você entende, até pelo que dá errado, você agradece. Fala assim, obrigado de que eu me atrasei, obrigado que eu não cheguei. E se a gente vê as histórias de tragédias, de avião que caiu,
quantas pessoas se livraram, não estavam no avião no Sim. momento da queda, Sim. porque o sapato apertou, porque se machucou, porque pegou no muito 11 de trânsito. setembro, tem várias histórias assim. Muitas Várias histórias histórias assim. Então, a gente não sabe, a gente tem que... O hábito de agradecer muda a sua vibração interna. E aí eu comecei a agradecer por tudo. Eu comecei a agradecer. Antes eu reclamava porque a máquina de lavar só centrifugava, não lavava. Aí eu comecei a agradecer, puxa, ela centrifuga, olha só, a roupa seca mais rápido no varal. Antes eu reclamava porque não tinha sabão em pó. Aí eu comecei a agradecer porque tinha sabão em pedra, tinha sabão, tinha algum sabão. Antes eu reclamava porque tinha louça para lavar. Aí eu agradecia porque tem louça, porque a gente comeu, graças a Deus a gente comeu. Aí reclamava porque só tinha arroz com banana. Eu comecei a agradecer, graças a Deus tem arroz com banana. Então eu fui agradecendo e no começo essa gratidão era só da boca para fora, eu não sentia gratidão. Eu só estava fazendo exercício. E eu me surpreendi, porque chegou uma hora que eu comecei a sentir de verdade tanta gratidão que eu falei, meu Deus, como eu sou injusta. Eu comecei a pedir perdão para Deus por eu ter algo para pedir. Eu falei, não tenho nada para pedir, nada, eu só tenho que agradecer. Eu sou muito rica, eu sou abundante, eu tenho uma família, eu tenho vida, minha família tem saúde, está todo mundo aqui saudável, graças a Deus, mesmo com tanta dificuldade. E eu comecei a sentir tanta gratidão até pelo agiota, que antes eu pedia para Deus matar o agiota, tá? Já cheguei a pedir. Deus, leva esse agiota embora, por favor, Deus, leva ele embora, esse homem vai acabar com meu pai. Aí eu comecei, falei, puxa, eu vou agradecer o agiota. Senti gratidão de verdade, ele emprestou dinheiro pra gente. No momento que a gente não tinha dinheiro para comprar comida, a gente comprou comida graças ao dinheiro dele. Eu comecei a enxergar e comecei a ter gratidão por ele. E aí, sabe o que aconteceu? Meu pai ganhou na loteria. Não acredito. Verdade. Não acredito. Meu pai ganhou na loteria. Meu pai, ele tinha o hábito de apostar. Nunca ganhou nada na vida. O meu avô, ele era um apostador nato. A gente vivia falando que ele só torrava o dinheiro da família. E o meu pai também. Só que o meu pai, quando eu mudei meu sentimento, quando eu passei a ter gratidão pelo meu pai, parei de criticar o meu pai. Comecei a agradecer a vida do meu pai. Porque, a gente estava... O dinheiro, ele faz isso também. A gente passa a olhar só o que não tem. E quanto mais você olha o que você não tem, menos você tem. Quanto mais você olha e agradece pelo grão de arroz que você tem. Por tudo. Ah, não tem garfo para comer? Eu estou comendo com a mão. Eu tenho mão, graças a Deus, tenho mão para comer. Obrigado pela mão que eu tenho. Eu tenho mão, tenho dedo. Meu Deus, eu tenho perna. Eu posso andar, eu posso me mexer. Tem gente que está preso numa cama, que não pode se mexer. Coisas que eu não percebia. A consciência vai expandindo, você vai percebendo o que você não percebia. Eu fui percebendo tanta coisa que, de verdade, comecei a me sentir tão abundante. Eu comecei a me sentir tão rica. O dinheiro não tinha vindo, não. Mas eu me sentia rica. E é isso, o sentimento da riqueza veio primeiro. E aí depois meu pai ganhou na loteria. O sentimento da riqueza veio. A gente se sentia gratidão, me sentir transbordando, abundante, de verdade, abundante de saúde, abundante de paz, abundante de harmonia na família, abundante de vida. Era tanta coisa. De uma casa, a gente tinha perdido tudo, menos a casa. A gente tinha casa, a gente tinha onde morar. Isso só